Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulos 11 e 12. Capítulo 11 começa com Jesus ensinando os seus discípulos sobre oração. E Jesus vai dar para eles um modelo da oração. Não é que essa oração deve ser exclusivamente, unicamente orada e repetida. Então, Jesus ensina como deve ser esse passo a passo desse diálogo com Deus, porque oração é uma conversa, é um diálogo entre o Filho e o seu Pai, Pai Celestial. Então, Jesus ensina, verso de número 2, quando orardes, dizei, Pai, um relacionamento entre Pai e Filho, santificado, orar com reverência, entendendo essa superioridade de Deus. Ninguém que se ajoelha deve se ajoelhar sem humildade. O maior gesto de humilhação de um ser humano é quando ele se ajoelha, reconhecendo a sua pecaminosidade, o quanto ele precisa de Deus. Venha o teu reino, aceitar o senhorio de Cristo sobre a nossa vida, mas é toda a nossa vida, não apenas partes da nossa vida, que Ele seja o nosso Senhor, que toda a nossa vida seja direcionada, guiada por Ele. Verso 4, pedir perdão pelos pecados. Todos nós falhamos, todos nós somos pecadores e devemos nos humilhar diante dele e pedir perdão. E Jesus ensina também através de uma parábola, a partir do verso de número 5, Jesus nos ensina a perseverar, a não parar de buscar, a não parar de orar. Perseverar, insistir na oração. Do verso 14, Jesus, ele havia expulsado um demônio e ele foi então acusado de expulsar demônios por Beelzebul. Já falamos aqui no livro de Mateus que Beelzebul tem a mesma raiz da palavra Baal, que significa Senhor das Trevas, o príncipe dos demônios. E Jesus, então, conhecendo o pensamento deles, Jesus mostra que só existem dois lados, o lado do bem e o lado do mal, o lado da luz e o lado das trevas. Verso 23, quem não é comigo é contra mim, e quem comigo não ajunta, espalha. Jesus está mostrando que esse conflito é entre Deus e o diabo. Nessa batalha, se uma pessoa não estiver do lado de Deus, automaticamente ela já está do lado de Satanás, ou seja, não há campo neutro. No mundo espiritual não há neutralidade. Ou alguém está na luz ou está nas trevas. E Jesus, ele esclarece isso. 21, quando o valente guarda armada sua casa em segurança, está tudo quanto tem, mas sobrevindo outro mais valente do que ele, vencendo-o, tira a armadura em que confiava e reparte seus despojos. Jesus usa aqui uma figura militar para ensinar que Jesus é muito mais poderoso que Satanás e que Satanás já está derrotado. Ele já foi vencido, ele já foi derrotado. Então, Jesus ensina entre os versos 24 a 27 que, além de expulsar o mal da nossa vida, nós precisamos manter a nossa casa, a nossa vida cheia do Espírito Santo. Não basta expulsar o mal, precisamos preencher a nossa vida, precisamos estar cheios do Espírito Santo. No capítulo de número 12, há um episódio que apenas Lucas registra, enquanto Jesus estava pregando, cercado de uma multidão, falando sobre o cuidado de não serem contaminados pela hipocrisia dos fariseus, sobre a necessidade, verso 8, de confessar a Jesus publicamente e reconhecê-lo como Senhor e como Salvador. Uma pessoa na multidão, verso 13, ele chama a atenção de Jesus fazendo um pedido, mas não era um pedido para salvação, não era um arrependimento, era pedindo a Jesus que intervisse em uma causa da família, uma questão de herança.
E Jesus então disse para ele no verso 14: quem me pôs por juiz ou repartidor entre vós? Em outras palavras, Jesus está dizendo: olha, eu não vim para isso. A prioridade é que a sua alma esteja salva. Não que Jesus não se preocupa com essas questões da nossa vida cotidiana, mas Jesus, ele, conhecendo o coração avarento daquele homem, Jesus disse, verso 15, acautelai-vos e guardais da avareza, porque a vida de qualquer não consiste na abundância do que possui. Pessoas hoje valorizam muito mais coisas do que Deus. Querem Deus por causa das coisas, das bênçãos que Deus dá. Amam as bênçãos de Deus, mas não querem o Deus da bênção. E Jesus, então, ele propõe uma parábola de um homem rico que plantou e a sua produção foi muito abundante e ele ficou preocupado, vou ter que derrubar esses celeiros, construir maiores, e ele achando que aquilo era tudo na vida que ele precisava, ele fala para a alma, descansa alma, pode folgar, pode descansar, você já tem tudo que precisa. Verso 20, mas Deus lhe disse, louco, insensato, essa noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado para quem será? Jesus está dizendo, você preparou a sua vida terrena, mas você não preparou a sua eternidade. Quantas pessoas hoje estão muito mais preocupadas com riquezas, com coisas materiais que perecem, do que com a sua salvação. Alguns não querem Deus, não querem buscar a Deus, porque acham que Deus é para pessoas carentes, para pessoas famintas. Eles não entendem que a salvação ela está muito acima destas situações. E outros, mesmo sendo cristãos, não querem tirar tempo para Deus, não se envolvem com o reino de Deus porque estão ocupados demais com as coisas que perecem. E Jesus então fala sobre essa ansiedade de adquirir, essa ansiedade de preocupar demasiadamente com o futuro, com base em Mateus capítulo 6, Jesus mostra que as aves são cuidadas, os lírios no campo crescem, não trabalham, não fiam, ou seja, se a erva é cuidada por Deus, se os pássaros são cuidados por Deus, por que Ele não cuidaria de nós? Então, o Senhor, verso de número 31, ele diz, buscai antes o reino de Deus e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Algumas pessoas citam esse versículo de forma errada, dizendo que todas as demais coisas. Jesus não disse isso. Ele disse estas coisas que ele listou, sobre comer, beber, vestir. Ele está dizendo, foque no meu reino, priorize o meu reino e as coisas básicas para a sua vida eu não deixarei faltar. E se vocês quiserem estar preocupados, verso 35, que a preocupação de vocês sejam esta, estejam cingidos os vossos lombos e acesas as vossas candeias, estejam preparados para a minha volta. Cingir o lombo era uma expressão muito entendida por eles, porque usando roupas longas durante o serviço ou quando precisavam estar prontos para uma fuga, eles pegavam a barra da roupa e amarrava na cintura para que as pernas ficassem livres para andar. Jesus está dizendo, estejam prontos para a minha volta. Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulos 13 e 14. Alguns galileus haviam sido mortos, acusados de rebelião contra Roma, e um outro grupo havia morrido num acidente quando uma torre em Siloé caiu e 18 pessoas morreram. E eles estavam entendendo que essas mortes eram consequências de pecado. E Jesus, verso de número 3, diz, olha, não vos digo, antes, se vos não arrependerdes, todos de igual modo perecereis. Ou seja, Jesus está dizendo, olha, todos pecam. Todos pecaram e precisam se arrepender dos seus pecados para que não sejam condenados. Ao invés de vocês estarem culpando os outros pela morte deles, pensem em vocês. Pensem no juízo final e o quanto vocês precisam desse arrependimento e que as consequências de não se afastar do pecado serão duras. A partir do verso 10,
Lucas narra Jesus curando uma mulher que há 18 anos sofria de uma enfermidade que fazia com que ela andasse encurvada. E por ser num sábado, novamente, Jesus vem sendo acusado pelos fariseus de infringir o sábado. Por que eles consideravam errado curar num sábado? Esses líderes religiosos, eles viam a cura como um atributo da medicina, ou seja, alguém que exercia essa profissão para ganhar dinheiro, então era proibido. E Jesus então responde fazendo uma pergunta: hipócritas, no sábado, não desprende da manjedoura cada um de vós o seu boi ou jumento e não leva para beber água? E não convinha soltar desta prisão, no dia de sábado, esta filha de Abraão, a qual 18 anos Satanás mantinha presa? Jesus está dizendo: vocês são hipócritas, vocês valorizam muito mais coisas, animais, do que pessoas. Eles não se alegravam com a cura das pessoas, eles estavam ali aborrecidos, entristecidos, pensando muito mais no cumprimento de uma tradição, no cumprimento de uma lei, do que se alegrar com aquelas pessoas que estavam sendo curadas por Jesus no sábado. E o capítulo 13 termina com Jesus lamentando, chorando por causa da incredulidade de Jerusalém. Por que Jesus focava tanto Jerusalém? Porque ela era uma cidade que simbolizava a nação inteira. E ela era a maior cidade de Israel e era também a capital espiritual e a capital política da nação. Então, Jerusalém ela tinha um histórico de vários profetas que foram rejeitados por ela, foram mortos por ela. E Jesus está chorando porque ele também seria rejeitado por Jerusalém. O fato se repete no capítulo 14, quando Jesus cura um homem hidrópico. Era uma doença que fazia a pessoa acumular muita água no corpo e a pessoa ficava com o corpo bem inchado. E Jesus, de novo, é criticado por curar, por fazer o bem para uma pessoa no sábado. E Jesus usa a mesma ilustração, a mesma resposta no verso de número 5, mostrando que eles eram hipócritas. Esses fariseus, eles valorizavam muito mais coisas do que pessoas. E Jesus chama eles de hipócritas. E, a partir do verso de número 15, Jesus conta uma parábola falando sobre essa rejeição de Israel, usando aqui uma figura de uma grande ceia, uma grande festa, e o anfitrião convida pessoas para esse grande banquete. E essas festas, a pessoa recebia 2 convites. O primeiro era anunciando o evento, e o segundo era para dizer para esses convidados que tudo já estava pronto, que eles já poderiam chegar na festa. Então, os convidados nessa história contada por Jesus, eles insultam o anfitrião inventando desculpas para não ir à festa. Então, na história de Israel, o primeiro convite foi feito por intermédio de Moisés, dos profetas, na primeira aliança. E o segundo convite, avisando que já estava tudo pronto, através do próprio Jesus. E na primeira aliança, eles creram, aceitaram o convite, mas agora, na segunda aliança, através de Jesus, eles estão recusando aceitar Jesus como o Messias, como o Filho de Deus. Então, esse anfitrião manda os seus servos sair pelas ruas, a convidar todas as pessoas que encontrassem pelas ruas, assim da mesma forma. Jesus foi rejeitado pelos judeus, mas Deus enviou seu Filho ao mundo para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Verso de número 22, eles buscaram pessoas, encheram aquela casa e disseram para aquele senhor: ainda há lugar. Sempre haverá lugar no reino de Deus, no banquete celestial. Por isso, nós precisamos ir às ruas, ir atrás dos sedentos, dos famintos, ir atrás dos perdidos e avisá-los: ainda há lugar, ainda há oportunidade para aceitarem
para receberem Jesus como Senhor, como Salvador e participarem dessas bodas do Cordeiro. E no final do capítulo, Jesus, ele mostra o que é verdadeiramente aceitar o seu convite para segui-lo. Se alguém quiser vir após mim, verso 26, e não aborrecer o pai, a mãe, a mulher, os filhos, irmãos e ainda a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Jesus está dizendo, verso 26, servir a Jesus exige renúncia, e isso implica, às vezes, quebrar alianças com a família, alianças com amigos e estar disposto a sofrer até com a própria família que talvez não vai entender essa chamada ao evangelho. E, verso 27, levar a sua cruz. Essa renúncia é uma renúncia que pode levar esse seguidor a renunciar à sua própria vida. Nós sabemos disso, entendemos isso, aceitamos seguir os passos de Jesus e estamos também dispostos a sofrer, assim como Jesus sofreu, e até que um dia nós possamos trocar a nossa cruz por uma coroa de glória. Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulos 15 e 16. Capítulo 15 é muito conhecido por causa das 3 parábolas de coisas perdidas e de uma pessoa perdida. A parábola de um objeto que se perdeu em casa, de uma ovelha que se perdeu do rebanho e de um filho que se perdeu dentro de casa. Mas as 3 parábolas, embora tenham cenários diferentes, personagens diferentes, elas contêm a mesma lição. Para entender, precisamos ler os 2 primeiros versículos. Chegavam-se a ele os publicanos, cobradores de impostos, considerados como a classe mais pecadora. 2, os fariseus e os escribas murmuravam contra Jesus, dizendo: ele recebe pecadores e come com eles. Ou seja, eles estavam criticando Jesus porque Jesus se associava a estas pessoas que eles consideravam como uma classe impura. Eles não se relacionavam. Eles se sentiam superiores, mais santos. E para ensiná-los, Jesus conta 3 parábolas. Verso de número 4. Que homem dentre vós, tendo 100 ovelhas, perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai após a perdida até que venha achá-la? E quando acha, coloca nos ombros, chama os amigos e diz: alegrai-vos comigo, porque já achei a ovelha perdida. E verso 7, aplicação de Jesus. Digo-vos que assim haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende, mais do que por 99 justos, que não necessitam de arrependimento. Segunda parábola, a dracma perdida. Uma mulher tendo 10 se perder. Jesus não diz que ela perdeu, mas se perder, ela vai buscar, ela vai tentar encontrar. Como? Acende a candeia, varre a casa, busca com diligência até achar. E achando, convoca as amigas, vizinhas, dizendo: alegrem-se comigo. Jesus faz a mesma aplicação, verso 10. Assim vos digo que a alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. E a terceira, que é a parábola principal. Um certo homem tem 2 filhos e uma jovem pede a herança para o pai, o que não era comum. É comum que quando um pai morre, deixe a herança para os filhos. Então esse filho, de uma forma avarenta, ele pede para o pai a parte da herança e ele sai de casa e vai viver uma vida dissoluta, uma vida sem regras, uma vida de desperdício. Por isso a parábola diz o filho pródigo. Pródigo é esbanjador, gastador. Verso 14, gastando tudo, ele começa a padecer necessidades e ele então vai trabalhar em um serviço que é considerado desprezível pelos judeus, cuidar de porcos. E ele deseja comer a comida daqueles porcos. Então, verso 17, caindo em si, ou seja, ele se arrepende. Ele se arrepende e ele volta para o pai arrependido. Ele diz: não sou digno de ser chamado seu filho. Ele se humilha. Verso 20, levantando-se, foi para o seu pai.
E o seu pai, quando ele ainda estava longe, viu e moveu-se de íntima compaixão. E correndo, lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. Então, esse pai aqui, ele está representando Deus, que unicamente, exclusivamente, em qualquer ilustração, ele corre. Não corre para curar, não corre para fazer milagre, mas corre para receber um filho que está voltando arrependido. Glória a Deus. E então o X da parábola está aqui. Quando estavam ali festejando, como aquele filho que voltou, o filho mais velho. Esse filho fica indignado. Verso de número 28. E ele tem uma atitude de fariseu, verso 29. Ele diz para o pai: eu te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento. Nunca me deste um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. Então, Jesus está aqui querendo ensinar para esses fariseus que esse filho mais velho está representando essa classe de fariseus irados, ressentidos, porque os pecadores estão sendo recebidos no reino de Deus. Eles estão criticando Jesus quando estas pessoas arrependidas vêm até Jesus. E Jesus, então, nas 3 parábolas, ele ensina que ele tem prazer, que ele se alegra quando uma pessoa, por mais pecadora que seja, ela se arrepende, ela reconhece que é pecadora e ela volta-se para Deus. Esta é a interpretação das 3 parábolas. No capítulo 16, os 2 episódios também estão trazendo a mesma lição. Ao longo desse capítulo, Jesus aborda a questão da riqueza e o apego do coração a ela. Então, Jesus mostra que nós não podemos servir a Deus e ao dinheiro. E ele ensina qual deve ser o uso adequado da riqueza. A riqueza deve ser usada para generosidade, para o reino de Deus. Riqueza na mão de um justo é bênção. A riqueza na mão de um justo, ela é bem administrada e ela abençoa outras vidas. Riqueza não é maldição. A riqueza na mão de um justo, ela é bênção. E Jesus alerta sobre o perigo do amor ao dinheiro, do apego ao dinheiro, a ponto de levar a uma cegueira espiritual e separar o homem de Deus. Na primeira parábola, um administrador infiel, negligente em seu serviço, o seu patrão exige um relatório detalhado da sua administração financeira, porque ele percebe que ele não está sendo honesto, com o objetivo de demiti-lo após isso. Então, esse administrador, esse gerente executivo, ele vendo que estava em apuros, o que ele faz? Ele sai tentando reparar o seu erro e para receber aquelas dívidas para o seu senhor. E provavelmente ele diminuiu o valor das dívidas, tirou um pouco dos juros, ou diminuiu na taxa de comissão, mas a atitude dele em reparar o seu erro foi elogiada pelo seu patrão. Ele foi elogiado sobre a sua astúcia, inteligência em garantir o seu futuro, já que ele entendeu que ele não ia conseguir emprego em outro lugar. Então, essa parábola, ela nos mostra como nós devemos administrar os recursos, as oportunidades que Deus nos confiou. E também nos ensina a usar a riqueza do mundo para construir relacionamentos, estratégias e investir em propósitos eternos. E a segunda parábola, a história do homem rico e o mendigo. Um mendigo chamado Lázaro e ficava à porta desse homem rico desejando comer de migalhas. E Jesus então mostra que os dois morrem, um vai para o seio de Abraão, ou seja, vai para o paraíso, e o outro vai para o Hades, que ainda não é um inferno, mas é como se fosse uma antessala do inferno. E
Jesus mostra nesta história que aquele homem não foi condenado por causa da sua riqueza, ele foi condenado por causa do seu ato egoísta de recusar alimentar Lázaro, de recebê-lo, de cuidar dele. Essa parábola traz lições extraordinárias, mostrando vários contrastes aqui. E um deles é sobre a eternidade. Lázaro, um homem temente a Deus, morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. Aqui entende-se o local para onde os justos vão após a morte. A Bíblia diz que ninguém subiu ao céu senão aquele que de lá desceu. Só Jesus está no céu. Mas os justos, quando morrem com Jesus, morrem salvos, eles vão para o paraíso, para o seio de Abraão. E assim como aqueles também que morrem sem Jesus, sem salvação, ainda não estão no inferno. O inferno é a condenação, mas eles já estão numa antessala do inferno, já sentem esses tormentos ali. Então, esse rico, sentindo o tormento do inferno, ele roga que os irmãos dele fiquem sabendo sobre esse lugar e não venham para cá. Então, disse-lhe aqui Abraão, representando aqui a pessoa, mas se algum dos mortos for ter com eles, arrepender-se-iam. Porém, Abraão lhe disse, se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco acreditarão, ainda que alguém dos mortos ressuscitasse. Então, Jesus está dizendo que é impossível que alguém volte do mundo dos mortos para falar com alguém aqui na terra. Esta é uma mentira criada para que as pessoas sejam enganadas, mas Jesus deixou claro aqui que isso é impossível. Hoje é o dia de salvação. O momento do arrependimento é hoje, antes da morte. A Bíblia também diz, Hebreus 9, 27, ao homem está ordenado morrer uma única vez, vindo após isso o juízo de Deus. Estejamos prontos para sermos arrebatados ou prontos para encontrar com o Senhor Jesus mediante a morte. Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulos 17 e 18. Capítulo 17, Jesus fala acerca do perdão, acerca da fé, da gratidão e também acerca do seu retorno. Verso 1, ele alerta sobre escândalos que são inevitáveis. Jesus está dizendo que sempre lideranças, sempre pessoas influentes, elas causarão escândalos com suas atitudes pecaminosas que levam um fraco na fé a tropeçar. Então, Jesus está dizendo para que nós não escandalizemos ninguém. E ele está aqui falando acerca desses líderes religiosos, esses fariseus, que ensinavam os seus liderados, os seus seguidores, a serem hipócritas por causa das suas ações. Versos 3 e 4, Jesus ensina a perdoar. Jesus, ele perdoa aqueles que se arrependem e nós também devemos perdoar. Verso 11 a seguir, Jesus cura 10 leprosos. E aqui há um exemplo lindo de uma fé em exercício, porque Jesus não os curou imediatamente. Ele deu uma ordem, olha, saiam daqui e se apresentem aos sacerdotes, que era uma prática exigida pela lei. E eles foram, mesmo ainda leprosos. E verso de número 14 diz, enquanto eles iam, ficaram curados. A fé é uma prática, é uma ação. E precisamos confiar nas palavras do Senhor, mesmo quando não entendemos. A fé, ela exige ação. Verso de número 17, apenas um voltou para agradecer. Então, Jesus ensina sobre a gratidão. Não houve quem voltasse, verso 18, para dar glória a Deus, senão esse estrangeiro. A gratidão, ela é a memória do coração. A gratidão, ela abre portas para outras bênçãos. Enquanto seres humanos, nós ficamos tristes com pessoas ingratas que não reconhecem um favor que recebe, mas Jesus está dizendo aqui que nós devemos ser gratos, dar glória a Deus, o que Jesus fez por nós.
Nós precisamos agradecê-lo, não apenas com palavras, mas com as nossas atitudes. O salmista perguntou: que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que ele tem me dado? E ele mesmo responde: eu darei a minha vida. Entregar a nossa vida, viver para o reino de Deus, é uma demonstração de gratidão. Os fariseus perguntam para Jesus quando seria a manifestação desse seu reino na terra. E Jesus então responde que o reino dele não é um reino visível, é um reino espiritual, já está dentro de nós. O reino de Deus hoje é espiritual. E onde Jesus reina? Jesus reina dentro dos nossos corações. Nós somos súditos desse reino quando nós o reconhecemos, o recebemos como nosso Senhor, como nosso Salvador. Nós então fazemos parte desse reino de Deus. Estamos vivendo debaixo de suas leis, de seus princípios, mas chegará um dia que esse reino se tornará visível. E Jesus disse, verso 24, como um relâmpago, ilumina desde uma extremidade inferior até a outra extremidade. Assim será também o Filho do Homem no seu dia. E Jesus então passa a listar como, quando, quais seriam os sinais desse estabelecimento, da chegada desse reino visível na terra. E ele então cita 2 episódios do Antigo Testamento, dias de Ló e dias de Noé. Ele disse que seria como esses 2 episódios. O que tem de comum nesses 2 episódios? Nos dias de Noé, as pessoas comiam, bebiam, viviam para o prazer. Nos dias de Ló, a mesma coisa. As pessoas estavam indiferentes com as coisas de Deus. 2 períodos marcados por imoralidade, perversão sexual, materialismo, e foram avisados de que haveria juízo de Deus, mas não deram ouvidos e foram surpreendidos. Então, Jesus está respondendo a esses fariseus: olha, assim como nos dias de Ló e de Noé, as pessoas não acreditavam, não davam ouvidos e estavam indiferentes, até que veio o dilúvio, ou até que, verso 9, choveu fogo do céu e consumiu a todos. Assim também será quando o Filho do Homem se manifestar. Capítulo de número 18, Jesus ensina sobre, verso 1, o dever de orar sempre e nunca desfalecer. Ou seja, perseverem na oração, não desistam de orar. Ore sempre, sem desanimar. E Jesus então conta a parábola de um juiz que não atendia, não fazia justiça com uma pobre viúva, e ela vai insistindo. E esse juiz atende ao pedido dessa mulher pela sua insistência. E verso de número 7, e Deus não fará justiça aos seus escolhidos que clamam a Ele dia e noite? Então, a nossa vida de oração deve ser constante. Jesus orou para todas as suas decisões, Jesus orava de dia, Jesus orava à noite, e nós também precisamos orar durante o dia e também tirar tempo para orar pela madrugada. Verso de número 9, Jesus profere a parábola do fariseu e do publicano, porque o fariseu, diferente dessa viúva que estava ali insistindo, clamando, o fariseu, ele não foi ao templo para orar, mas para atrair olhares para si, vaidosos, hipócritas, arrogantes. Eles se sentiam mais santos que os outros. Então, verso 11, o fariseu, estando em pé, orava consigo desta maneira: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais, ou seja, orgulhosos, soberbos. Eu não sou como esses, roubadores, injustos, adúlteros, ou seja, eu sou um homem santo, eu sou um homem justo. E enquanto eles pensavam que eles estavam agindo certo, Jesus mostra o que é certo. Verso de número 13, vem um publicano. Publicano é considerado por eles como a classe simbólica de pecadores. Publicano vem
E ele faz o quê? Ele clama pedindo a Deus misericórdia, porque sou pecador. Esta é a regra para nos aproximarmos de Deus, não com orgulho, não com vaidade, falando dos nossos atributos, falando dos nossos atos, que nós consideramos atos de justiça, mas devemos nos aproximar de Deus com humildade, reconhecendo: sou pecador. Quantas pessoas se gabam dizendo: eu nunca matei, eu nunca roubei, eu sou um homem bom, um homem trabalhador. Todo ser humano precisa se humilhar diante de Deus e reconhecer que é pecador. Quanto aos próximos versículos, nós já comentamos em Mateus 19 e Mateus capítulo 20. Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulos 19 e 20. Capítulo 19 é um episódio maravilhoso que mostra a salvação de Zaqueu. Zaqueu era um publicano, cobrador de impostos e era rico. E era muito comum esses homens se enriquecerem ilegalmente, extorquindo pessoas. Quando eles iam de casa em casa recolher esses impostos, que já eram altíssimos, eles cobravam um pouco a mais e eles se enriqueciam à custa destas pessoas. A Roma, ela cobrava impostos altos para manter-se no poder como império mundial. Então essas pessoas odiavam os publicanos, porque além de ter que pagar o imposto, ainda pagava esse a mais que era cobrado por esses publicanos. Mas Lucas, ele registra que esse publicano, pecador, se arrepende. E, como já dissemos, porque Lucas é um gentio, ele tem um propósito nesse evangelho. Mostrar que Jesus não veio salvar somente judeus, mas que ele veio salvar toda a humanidade. Então, aqui há um exemplo maravilhoso do que é esse verdadeiro arrependimento. Arrependimento não é só pronunciar palavras, mas envolve ações, mudança de vida. Verso 8 ele diz: olha, eu vou doar metade dos meus bens aos pobres, ou seja, não sou mais um homem avarento, não estou preso mais ao dinheiro como eu era, e eu vou restituir 4 vezes mais o que eu roubei dessas pessoas. Então Jesus disse, verso 9, hoje veio salvação a esta casa, porque este também é filho de Abraão. Deus havia feito uma promessa para Abraão: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Na descendência de Abraão nasceria esse abençoador, esse salvador. E os gentios também estão debaixo desta promessa de salvação, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Verso 11, há uma parábola, e esta parábola é sobre um nobre que sai para uma viagem e ele confia uma espécie de valores de dinheiro para os seus servos. E a ordem dele é: eu estou dando 10 minas para cada um destes 10 servos, e quando eu voltar, eu quero que vocês tenham granjeado, negociado. Verso 13, qual era a ordem? Negociai até que eu venha. Mas quando ele voltou, foram apresentando essas minas granjeadas, negociadas, e quem negociou e granjeou recebeu recompensa. Mas houve um que não negociou, guardou e foi punido por causa disso. Então, Jesus está aqui nos dando uma lição. O que devemos fazer até que ele venha? Nós devemos, através dos dons, dos talentos que ele nos deu, nós também devemos granjear. Nós devemos fazer discípulos e seremos recompensados por isso ou punidos, aqueles que não granjearem, aqueles que não ganharem almas, aqueles que não fizerem outros discípulos. Capítulo de número 20, nós já comentamos no Evangelho de Mateus, capítulos 21 e 22. Esse capítulo mostra os líderes religiosos desafiando a autoridade de Jesus, questionando a fonte desse poder. Ou seja, eles não entendiam que a autoridade de Jesus não era humana, não era por causa de uma linhagem sacerdotal ou por causa de um título, de uma formação. A autoridade de Jesus vinha de Deus Pai. Para ouvir os comentários acerca desses versículos, ouça os áudios de Mateus 21 e 22.